pessoal, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Virou aí na introdução do vídeo, né? Mais um projetinho aqui com Arduino. Olha só, pessoal, esse relógio que nós vamos implementar aqui, vou explicar o programa bem direitinho. Nós não vamos utilizar aquele módulo muito famoso aí que é o módulo RTC, né? Então, nós vamos utilizar a interrupção por timer, né? No caso, nós vamos utilizar o timer 1 do Arduino, certo? Então, pessoal, não vai ter assim, um esquemático, nem um simulador. Nós vamos direto para a bancada depois de entender o código, porque o circuito é muito simples. É só o Arduino Uno e um LCD. Basicamente, o circuito é muito parecido com o que a gente viu no vídeo do nosso amperímetro, né? Então, tirando o resistor shunt operacional, tá pronto o circuito, certo? Então, pessoal, vamos entender o código bem direitinho, um código bem fácil, e vamos para a bancada ver o circuito. E lembrando, pessoal, outra observação, existem diversas melhorias para esse projeto, né? Você pode, por exemplo, colocar para ele marcar o mês, né, o ano. No nosso caso aqui nós estamos marcando a hora, o minuto, o segundo e também o dia da semana. Outra coisa que você poderia fazer é colocar para ele mostrar a temperatura, outra melhoria também, certo? Então, pessoal, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, né? Muito obrigado aí para a galera que está ajudando aí com o nosso crescimento. Deixar aquele like e um comentário aqui de algum projeto que você quer ver aqui no nosso canal. E falando em Arduino, galera, no nosso Instagram, o link está aqui na descrição, está rolando um sorteio de um kit completo de Arduino Uno, um kit muito completo. Então vai lá no nosso Instagram, tem uma foto lá oficial do sorteio, lá tem toda a descrição de como você participa do sorteio. Beleza? Vamos embora pro vídeo. Bom, pessoal, já estamos aqui no computador, vamos entender o código. Um código bem simples, bem tranquilo, relativamente pequeno. Pessoal, primeira coisa, nós vamos precisar dessa biblioteca aqui, que é Timer On, que é uma biblioteca para trabalhar aí com a interrupção do Timer 1, certo? E aí depois vamos incluir também a biblioteca do nosso display LCD, obviamente, e aqui os pinos de configuração, como a gente já viu. E aí, galera, eu vou criar variáveis globais, né? Porque como eu vou tratá-las na interrupção, elas devem ser globais para que eu consiga chamar essas variáveis em qualquer parte do meu código, certo? Então, primeiramente eu vou criar uma variável int, tá certo? Do tipo i. Esta variável, galera, vai ser responsável por mudar o dia da semana. Já você vai entender. E aí você vai criar, eu criei aqui a variável int segundo, minuto e hora. E aqui você vai configurar o horário assim que você for fazer o upload para o seu Arduino. Por exemplo, aqui são 8 horas e 10 minutos. Então você põe aqui hora 20 horas e aqui o relógio 10 minutos, né? E o segundo pode ser em 0. E aí você dá o upload, tá bom? E aí você vai criar uma string, galera, tá certo? Que vai ser aqui os dias de 7 posições. Galera, no vídeo passado eu tinha dito que a gente criava uma matriz, eu até coloquei uma correçãozinha lá. Mas não é, galera, lá é um vetor. Qual a diferença entre matriz e vetor? Os dois são arrays, porém a matriz, galera, ela tem mais de uma dimensão. Por exemplo, linhas e colunas, né? Já o vetor, ele é unidimensional. Por exemplo, no nosso caso aqui nós só temos uma linha, tá bom? Só linhas, na verdade, certo? E uma linha, né? Então, é basicamente essa a diferença entre eles, tá bom? Esses dois tipos de arrays. E aí, pessoal, eu entro no meu setup, configuro meu LCD 16x2 e entro agora no meu Timer 1, né? Inicialização do Timer 1. E aí, galera, o que é muito simples, galera, você só vai precisar dessas duas coisinhas aqui. Timer 1, inicialização dele, e aí o que você vai passar? Neste ponto aqui, né, neste primeiro parâmetro aqui que você tem que passar, o Timer 1 está perguntando em quanto tempo você quer que eu faça o estouro, né? Até quanto você quer que eu conte, fica mais fácil de entender. Lembrando, galera, que esse parâmetro você deve passar para ele em microsegundos, tá bom? Então, no meu caso aqui eu tenho 1 vezes 10 elevado a sexta, então a menos 6, então no caso aqui dá 1 segundo, tá bom? Por exemplo, se eu tiver colocado aqui 500 microsegundos, então você passou, Timer 1, a cada 500 microsegundos você estoura para mim, beleza? Você conta para mim até 500 microsegundos, certo? Beleza, tá bom? Este é o parâmetro que você vai passar para ele. E aí,
depois que ele estoura, ele vai perguntar, beleza, estourei aqui, passou o seu tempo, o que você quer que eu faça? Aí você vai dizer, timer 1, execute esta função para mim. Galera, só isso. Você passa o tempo em que vai acontecer e diz o que ele vai fazer. Então, timer 1, passou um segundo, aí ele vai contar, conta aí para mim até um segundo. Aí ele conta, pronto, contei. Aí agora o que você quer que eu faça? Pronto, pois agora executa essa função aqui para mim. Beleza. Aí você passou aqui, ó, o parâmetro, né, que é a sua função. Segundos. Então tá aqui a nossa função segundos, tá? Lembrando, galera, que a ideia do Arduino ela é sensitive case, ou seja, se aqui tiver maiúsculo, aqui também deve estar maiúsculo. Se você colocar um minúsculo aqui, ele não vai interpretar como sendo aqui o mesmo parâmetro, né? Vai interpretar como caractere diferente. Tá bom? O nome disso é Sensitive Case, certo? Então, pessoal, nós começamos, depois que ele estourar aqui um segundo, ele vai executar essa função e aí nós começamos incrementando nosso segundo. Lembrando, galera, o seguinte, ó, esta função aqui que você vai executar a cada estouro, né, ela tem um tempo de execução, apesar de ser em microsegundos, ser muito rápido, mas conta. Então, por exemplo, se o seu relógio atrasar, quer dizer que ele está contando muito, né? O tempo aqui está muito alto. Então você tem que levar em consideração também este tempinho aqui, certo? Se seu relógio estiver adiantando em relação ao relógio que você tem de referência, então quer dizer que o seu tempo aqui está muito pequeno. Então você tem que aumentar um pouquinho e você vai calibrando para conseguir aí um ajuste perfeito, tá? Porque o timer 1 por si só ele já tem uma alta precisão, porque ele trabalha com o clock do microcontrolador, certo? Bom, pessoal, incrementei aqui o meu segundo. Então, toda vez que você incrementa o seu segundo, você vai fazer uma verificação. E são aí séries de verificações tranquilas. 3 basicamente, e morreu o código, certo? Primeira verificação. Ele vai verificar primeiro se o segundo é maior do que 60, maior ou igual do que 60. Se for, o que ele vai fazer? Aí ele vai incrementar um minuto, né? Quando você chega em 60, nos segundos ele incrementa um minuto. E, obviamente, você tem que zerar os segundos, tá bom? E aí a outra verificação, ele vai verificar agora se o minuto é maior do que 60 também, maior ou igual. Se for, o que ele vai fazer? Aí ele vai incrementar a hora, certo? E, obviamente, zerar o minuto. Tá bom? Se nada disso aqui acontecer, ele vai continuar incrementando o segundo. Ou seja, ele só vai incrementar o minuto quando isso aqui for verdadeiro, ou seja, for menor ou igual a 60. Tá certo? Assim como para a hora, ela só vai ser incrementada se, tá aqui o nosso if, o minuto for maior ou igual a 60. Tá bom? É a lógica do relógio. E aí, quando a hora é incrementada, obviamente você tem que zerar o minuto. E a última verificação, ele vai verificar, galera, se a hora ela é igual a 24, porque se for igual a 24, né, fechou lá, então vou zerar a hora, e vai ser lá nosso momento de 0 hora, e vai zerar o segundo, e observe, incrementando a nossa variável i. Já você vai ver onde é que essa variável está aparecendo. Lembrando, galera, você também poderia colocar o seu programa para ser, né, a marcação de AM e PM, né, antes de meio-dia e pós meio-dia, né? Você também podia fazer esta implementação, ficaria bem interessante também. Porém, eu estou utilizando aqui o mais simples, que é a marcação aí até as 24 horas, tá bom? Então pronto, galera, toda vida que ele faz aqui a verificação, quando estoura aqui um segundo, ele vai fazer essas verificações para ver se precisa mudar alguma coisa. E o que temos mais, basicamente, só mandar imprimir tudo. Só isso, tá bom? Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Vamos limpar o LCD e começar a mandar os dados, né? Setei aqui o meu cursor bem no centro para ficar um negócio bem organizadinho. E a primeira coisa que eu faço aqui, galera, eu vou verificar se a minha hora ela é menor ou igual a 9. Porque se for, eu coloco um 0 a mais na frente. Para ficar 09, 08, 01, 02, para não ficar só o 9 vazio, sem nada. Tá? Então isso aqui é só mesmo uma incrementação para ficar 2 dígitos, tá bom? E printo a hora, né? Muito fácil. E printo também lá os 2 pontinhos, né? A marcação da nossa hora. Uma outra implementação, galera, você poderia colocar, né? Para ele ter
este símbolo aqui ficar alternando, né? Dando uma piscadazinha no display com o mesmo tempo do segundo. Olha só, outra melhoria bacana. E o minuto, galera, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na hora. Se o meu minuto for menor ou igual a 9, então eu vou colocar um 0 na frente, tá? Para ficar 01, 02, 03, 04, 05, é quando ele chega em 9, aí sim vai ficar um 0, 11, 12, então não vai precisar mais do 0, tá bom? É só para ficar bem direitinho, como se fosse mesmo um relógio, para ficar com, né, uma exibição, né, adequada, tá bom? E imprimo um minuto. E aí o que é que eu faço? Mais uma vez imprimo aqui os dois pontinhos, né, para separar agora os segundos. E a mesma coisa, se o meu segundo for menor ou igual a 9, eu coloco o 0 na frente, né, para ele fazer a mesma marcação, tá bom? Imprimo o segundo, só isso. E aí eu vou descer o meu cursor, que é para o dia ficar na parte de baixo, né? E o que é que eu vou fazer? Eu vou printar no meu vetor, galera, que no meu caso aqui o nome que eu dei foi dia, né? Tá em inglês, então na posição I. Então se o meu I começou em 0, então o que é que ele vai fazer? Ele vai imprimir aqui, né? O meu vetor DI na posição 0, né? Que é o que está valendo o I no momento. Então se eu for aqui na posição 0, eu tenho o que, galera? Sunday. Então aqui eu tenho 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4 e assim sucessivamente. E toda vida que a minha hora, né, passar de 24 horas, galera, aqui ó, eu estou implementando o meu I. Então quando passar, quando ele chegar bem aqui, o meu I agora já vai valer 1. Então quem é que vai ser 1? Monday. Então já virou segunda-feira. E assim sucessivamente, né? Da próxima vez que mudar, o meu I vai valer 2. Então ele vai imprimir, né, o vetor day na posição 2. Quem é? 0, 1, 2. A terça-feira. Tá certo? Então, galera, este é basicamente o nosso código, bem simples. Lembrando aqui, é o nosso loop. Você poderia implementar outro programa, outro código aqui em loop. E lembrando, galera, como nós estamos trabalhando com interrupção, não importa que o seu loop passou, estourou o tempo, aí o programa vem para cá e vai rodar aqui a função que você passou como parâmetro. Tá legal? Então, mesmo assim, você pode colocar aqui, né, implementar aqui alguma coisa para o seu programa fazer enquanto o timer 1 está lá contando para você. Então, galera, algumas observações. Seguinte, o timer 1, galera, ele é responsável por controle de servos motores daquela biblioteca que a gente utiliza muito aí, né, daqueles servozinhos motores. Então, se você for trabalhar com eles aqui nesse código, que eu acho muito difícil, não vai ficar muito legal não, pode dar algum conflito, né, que você vai estar utilizando o timer 1 para outra coisa. Já o timer 0, o Arduino Uno, ele tem duas fontes, né, para esse tipo de contagem, o timer 0 e o timer 1. Porém, galera, o timer 0 ele é mais crítico de usar, porque ele também é utilizado para aquelas funções de delay, né, de milissegundos, né, e essa a gente usa com muita frequência. Então é muito arriscado usar o timer 0, só se realmente você não for utilizar essas funções de delay, né. Então eu optei pelo timer 1 porque é mais difícil você usar, né, servos motores. Então você tem aqui o seu loop livre para você programar aqui o que você quiser, tá certo? Então, pessoal, esse é o nosso código, basicamente simples, né? Não precisou do módulo RTC e ficou muito bacana o resultado, certo? Então, vou pegar o Arduino, vou gravar e vamos para a bancada ver lá o relógio funcionando. Show de bola, hein? Vamos lá. Pronto, pessoal, tá aqui o nosso circuito, como você pode ver, como eu tinha dito, bem simples. Galera, eu coloquei o horário para 23h59 para que vocês vejam aqui o dia mudando, né? Bom, galera, nosso circuito simples, o Arduino Nano, é a nossa alimentação conectada lá no nosso computador e aqui o nosso display. Somente isso, né? Como eu tinha dito, um circuito bem simples. E aqui é simplesmente um tripod para ajustar aqui, né, o contraste do nosso display, tá bom? Então, galera, observe como ele tá mesmo com a ótima, excelente precisão, certo? Então, 23h59, 40 minutos e aqui o dia. Então você pode implementar aí, por exemplo, mostrar a temperatura, né? Colocar botões para que o usuário ajuste a hora. Diversas melhorias são possíveis, certo? Então, olha só, vai mudar agora para segunda-feira.
Pronto, galera, show de bola, segunda-feira e meia-noite. Então, nosso relógio está marcando show de bola, tranquilo, muito funcional. E essas melhorias, galera, seriam, por exemplo, temperatura e umidade, né? Olha só, você já poderia pensar aí em basicamente um sisteminha de bordo, né? Com hora, data, né? Temperatura, umidade, como eu já tinha dito, tipo como se fosse aí um mini computadorzinho de bordo. Então, aqui você tem uma ideia e você pode melhorá-la, certo? Bom, pessoal, viu aqui o nosso circuitinho bem simples, né? Funcionou, porém, galera, existem diversas aplicações, diversas melhorias para esse circuito, certo? Então, pessoal, se você tem alguma dica de projeto que você quer ver aqui no canal, quer entender mais ou menos como é que funciona, pode deixar aqui no comentário que a gente vai gravando aí, se organizando para gravar alguns vídeos. E relembrando do sorteio no Instagram, galera, o link tá na descrição e também nessa página no Facebook, né? E o nosso grupo no Telegram. Ainda somos pequenos, mas de pouquinho em pouquinho nós vamos atingindo aí o maior público, né? Quanto mais gente aprendendo, melhor, mais visualização eu ganho e mais, né? Aí os telespectadores aprendem eletrônica, né? Esse mundo aqui da eletrônica, da engenharia, galera, é fantástico, beleza? Próximo vídeo, galera, nós vamos falar um pouco agora sobre o ESP32, tá? Vou fazer uma playlist separado, né? Um de Arduino e um de ESP32. Nós vamos falar, o circuitinho já está montado, sobre os conversores dele, né? O conversor do ESP32 tem 12 bits de resolução. Show de bola, né? Então, pessoal, agradecer a todos aí pela audiência, deixar aquele like, não esqueça e de se inscrever no canal, certo? Forte abraço!